Seleção brasileira não pode de jeito nenhum empatar com a Venezuela. Nossa, que absurdo. Eu vi muita gente falar isso. Mas às vezes são os mesmos que dizem essa seleção é uma porcaria, ninguém presta, não serve. Ora, se é uma porcaria, não tem nenhum mistério, tem nenhuma surpresa empatar com a Venezuela, né? Onde é que está o X da questão aí? Vamos tentar entender, vamos refletir, vamos bater um papo sobre isso no vídeo de hoje. Você vai dar o seu like, vai se inscrever, vai ativar o sininho, rumo a 260 mil inscritos por aqui. No Pique QR Code da G, porque hoje tem uma rodada importantíssima de Série B, muita coisa se definindo para acesso, para rebaixamento. Tem um Ponte Esporte hoje em Campinas, com uma barbaridade esse jogo. Então aproveita para você se divertir. A Aposta Ganha quer que você se divirta sabendo o seu limite, com responsabilidade, usando a sua inteligência, o seu bom senso. É um jogo onde você pode ganhar, pode perder, então tem que ter essa maturidade, beleza? E é diversão para valer acompanhando a rodada. QR Code na tela, com 18 anos ou mais, Aposta Ganha. Eu queria seguir nessa discussão do momento da seleção brasileira, porque eu vi muita gente falando das nossas análises aqui, sobre o empate lá em Maturim, e enxergando até como uma passada de pano. Pô, mas olha o que a imprensa está fazendo. A imprensa está normalizando empatar com a Venezuela. Pô, olha o buraco, olha o fundo do poço onde a gente chegou. Vamos lá. Do ponto de vista histórico, pela diferença de tradição, de tamanho no futebol, é evidente que empatar 2 vezes com a Venezuela na eliminatória é péssimo. A Venezuela é a única seleção deste continente que jamais pisou numa Copa do Mundo. Então, sim, olhando as camisas, é vergonhoso. Você não pode empatar com a Venezuela. Só que existe uma diferença aqui. O nosso trabalho, ele passa também por analisar o contexto dos 90 minutos. Então, quando você faz um vídeo pós-jogo, quando você fala de Brasil e Venezuela em novembro de 2024, você está falando daqueles 90 minutos. Naqueles 90 minutos, o Brasil, na minha opinião, fez um bom primeiro tempo, até em comparação com os últimos, né? Enfim, mas pegando só aqueles 45, o Brasil fez um bom primeiro tempo, uma boa dinâmica, uma boa movimentação dos seus homens de ataque, o Savinho mudando de posição toda hora, afunilando, saindo da ponta, construindo jogada para o Vinícius Júnior acertar a trave, o Vinícius também encontrando corredores, encontrando mais espaços do que vinha encontrando em outros jogos, e isso para ele é muito importante, porque ele consegue acelerar, ele consegue a jogada de velocidade, ele consegue chegar à linha de fundo, e um Brasil que no segundo tempo caiu. A produção ofensiva piorou, o time se desestabilizou, se desorganizou e defensivamente o Brasil sofreu desde o primeiro tempo, desde o início do jogo. Então o ataque foi bem no primeiro tempo e mal no segundo. A defesa foi mal no primeiro e mal no segundo. Foi inconstante, insegura no primeiro tempo e no segundo. Então é a análise dos 90 minutos. Num cenário de jogo em Maturim, interior da Venezuela, 32 graus de temperatura no fim da tarde, né? Não à toa a Venezuela levou o jogo para lá. Não à toa a Colômbia, por exemplo, tá mandando jogos 5h30 da tarde, 5 da tarde, para pegar o calorão, 4 da tarde, para pegar as seleções no forte calor. Não é à toa. São condições que interferem no jogo. Além disso, aí se a gente for ampliar a análise para além dos 90, o trabalho do Dorival é um trabalho onde até agora, primeiro, ele não pegou legado algum de 2023, depois daquela bagunça que o Edinaldo fez em 2023, aquele papelão, não ficou nada, não tem nada que o Dorival pegue em março de 24 e fale, pô, eu vou seguir daqui do trabalho do Diniz, do Ramon, não tem nada, ele começou a montar o time e não montou até agora também, não só pela falta de legado, mas também pela sua falta de competência. Por exemplo, ele ficou 45 dias com a seleção na Copa América e pouco se viu em termos de time, de montagem, de sequência, de ideia, de um caminho encontrado nos jogos das eliminatórias. O Brasil está evoluindo. Onde? O Brasil ganha do Equador sofrendo no Couto Pereira, perde para o Paraguai, ganha do Chile na última bola praticamente, uma seleção horrorosa do Chile, fraquíssima e com a confiança lá embaixo, aí goleia o Peru em casa e faz esse jogo muito irregular dentro dos 90 minutos contra a Venezuela. Não tem evolução alguma. Alguma. Pelo contrário, com o Dorival a gente chegou até a dar a casinha para trás, aí voltou para onde estava e está mais ou menos ali. Agora, do ponto de vista histórico, a Venezuela sempre foi um saco de pancada do Brasil. É óbvio que, do ponto de vista histórico, você vai olhar para o resultado e vai falar, caramba, que vergonha. Mas eu acho que esse resultado ele é revelador do momento que a gente vive.
Então veja, para que você crie alguma expectativa, você precisa entender a tua capacidade naquele momento, quais são as condições que você tem, e aí você vai equalizar a expectativa de acordo com aquilo. Né? Você tem que partir de um ponto para criar uma expectativa. Então, às vezes o que eu vejo com a seleção brasileira é uma realidade de 2024, uma realidade dura de 2024. Qual é essa realidade, Jorge? De um Brasil que ficou para trás, que parou no tempo, que trabalha mal, que tem uma entidade bagunçada como a CBF, e uma realidade de evolução dos adversários. Essa, para mim, é a realidade atual. E as pessoas querem criar uma expectativa de anos 90, de início dos anos 2000, de 2002, na realidade de 2024. Aí eu acho que está um problema muito grande. Porque, caramba, mas que evolução é essa, Jorge, das demais seleções? Ora, todas evoluíram. Todas no continente evoluíram. Todas. Tirando a Bolívia. Né? A Bolívia tem uma condição muito especial. A Bolívia tem uma geração que é ainda pior do que as anteriores. Ela tem a altitude, onde ela se garante. Ela é uma seleção na altitude e outra aqui embaixo. Sim. E ela elevou ainda mais os metros do seu mando de campo, agora em El Alto, e ganhou de todo mundo que jogou lá até agora, e vai jogar de novo na semana que vem. Vai ser muito difícil lá. Então, tirando a Bolívia, que tem jogadores na Liga Boliviana, quase não tem jogador jogando fora da Bolívia. É uma outra realidade. É a pior seleção do continente com sobras. Todas evoluíram. Você olha para a Venezuela, olha a convocação da Venezuela, tem jogador de La Liga jogando na Venezuela. Eu me dei o trabalho aqui, o cuidado de analisar, olhar as listas antes de fazer o vídeo. Então você olha a convocação da seleção venezuelana, tem jogador na Itália, tem jogador atuando na Espanha, tem jogador atuando aqui no Brasil em time grande. Tem jogador titular do Corinthians, tem jogador titular do Botafogo, finalista de Libertadores. Você olha para... Vamos pegar outros exemplos aqui, seleções contra as quais o Brasil tradicionalmente se dá bem. Seleção peruana, está fazendo uma eliminatória complicada. Mas você olha para a seleção peruana, tem jogador atuando na Grécia, tem jogador atuando em Portugal. Você olha para a seleção equatoriana, nossa mãe, nem fala. Seleção do Equador tem uns caras da Premier League hoje. Tem jogador de Premier League, de time importante de Premier League. Tem jogador jogando Bundesliga. Tem jogador na Ligue 1, no Campeonato Francês. Você olha para a Colômbia. Colômbia, tradicionalmente, é um país que produz jogadores tecnicamente muito interessantes, de muita qualidade, e caras que estão rodando o mundo. Seleção colombiana, a lista para essa data FIFA, tem caras que jogam na Espanha, tem cara jogando em time grandão da Inglaterra, tem cara jogando na Itália, tem jogador importante do Brasil, titular de Internacional, titular de Flamengo. Estamos falando de times de ponta do Brasil, que estão brigando lá em cima. Né? Assim como os venezuelanos que eu citei. Essas seleções melhoraram. Não é a realidade dos anos 90, dos anos, 80. Você pegava a seleção da Venezuela, todo mundo jogava lá, numa liga horrorosa. Não é mais o caso. Os caras estão saindo do continente. Os caras estão ganhando o mundo. Os caras saem da América do Sul e são, alguns deles, protagonistas. Não é só do Brasil e da Argentina que sai. Sai colombiano daqui, sai equatoriano daqui, para jogar em time grande, em liga grande da Europa. Então, essas seleções evoluíram. Então, Jorge, como a Colômbia deu uma melhoradinha, o Equador deu uma melhoradinha, a Venezuela deu uma melhoradinha, então você vai passar um pano, o Brasil virar saco de pancada. Não, porque apesar dessa evolução, o Brasil continua, na minha opinião, em termos de peças, sendo melhor. Pega o time do Brasil, tem titular do Manchester City, tem titulares do Real Madrid, tem titular do Barcelona, tem titular do Arsenal. Essas seleções que eu citei não tem. Por mais que tenham jogadores nessas ligas. Mas não tem no nível de qualidade, de experiência, de tamanho de clube que a seleção brasileira tem. Então veja, empatar com a Venezuela, sofrer para ganhar do Chile, é preciso ser considerado ruim. Claro que é ruim. Mas não só do ponto de vista histórico. É olhando o presente, ainda é ruim, porque a nossa safra é melhor. Eu só acho que não dá pra você achar o nosso time uma grande porcaria e achar um absurdo empatar com a Venezuela, porque se tá uma merda, vai empatar com a Venezuela, gente. É só ter uma coerência de raciocínio. O que eu acho sobre a nossa seleção? Pelo amor de Deus,
Nossa seleção tem Rodrigo, tem Vinícius Júnior, tem Rafinha, tem Alisson, tem Marquinhos, tem Magalhães, pelo amor de Deus, não tem Savinho, não falta qualidade. Tem Endrick e Estevão pro futuro. Olha o futuro que a seleção brasileira tem. Olha a renovação que já está acontecendo. Tem o Luiz Henrique hoje que chegou, virou realidade. Tem um Gerson hoje que arrebenta no futebol brasileiro. E com o nível que joga aqui, poderia bater a Europa de novo. Não seria absurdo nenhum. Eu não consigo, eu discordo, juro pra você, juro. E aí vocês vão dizer, é passação de pano, é pra agradar a seleção, a CBF. Agradar quem? O Edinaldo, que eu dou porrada aqui todo dia? Esse incompetente, horroroso presidente da CBF? É pra passar pano pra quem? Pra CBF? É pra passar pano pra quem? Pro Dorival? Que eu canso de dizer aqui que é um treinador que hoje, na minha opinião, não está à altura do desafio. Eu não vejo no mercado brasileiro de treinadores hoje profissionais capazes de fazer a seleção brasileira dar o salto que ela tem que dar. Isso seria passar pano pra quem? Pro Edinaldo? Pro Dorival? Pro Vinícius? Tem um corte aí do de placa ontem, o Reels, onde eu falo, cara, o Vinícius irritou no jogo de quinta-feira com a quantidade de reclamações, com a quantidade de... Pra quem? Cara, eu não preciso desse troço, cara. Eu não preciso de passação de pano de ninguém pra botar comida na minha mesa. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem gente que infelizmente precisa. Precisa fazer papel de porta-voz, papel de puxa-saco. Que pena. Que bom que Papai do Céu me abençoou sem essa necessidade. Graças a Deus. Então, cara, é como eu vejo. Eu não consigo achar uma seleção que tem os jogadores que a seleção brasileira tem hoje. Uma seleção de baixíssimo nível. Pode não ser a melhor seleção que a gente já teve? Isso aí com certeza. 2006, o quadrado mágico, não ganhou nada. Foi um fiasco na Copa do Mundo. Mas, porra, olha o nível dos caras. Não temos, verdade. 2002, a seleção do Penta, realmente, não temos. Não temos esse nível de jogador. Nós não temos nenhum cara que chegue perto do Neymar, pô. Você vê o tamanho do problema? Nesse século, só surgiu um cara desequilibrante, cracaço de bola pro futebol brasileiro, que se chama Neymar. E tem números extraordinários na seleção. Mas não ganhou Copa, machuca toda hora. Tá bom, verdade. Eu não vou brigar com o fato, é uma verdade. Tá toda hora machucado. O Brasil já ganhou título sem ele, porque ele tava machucado. Tá machucado de novo. Verdade, verdade. Nas Copas do Mundo, uma ele chegou arrebentado, na outra também não ganhou, e se arrebentou durante a Copa, né? Verdade. Mas tecnicamente surgiu alguém como ele? Não surgiu. O Vinícius não é Neymar, o Rodrigo não é Neymar, o Rafinha não é Neymar. O que não significa que esses caras não possam compor uma boa seleção. O meu diagnóstico qual é? Eu acho que falta trabalho tático na seleção. Eu acho que falta mudança de mentalidade na seleção brasileira. Eu acho que com treinadores brasileiros a gente já bateu no teto, já deu o que tinha que dar. Eu acho que o nosso atraso tático explica um pouco o que a gente está vivendo. Acho que tem uma questão também de postura, muitas vezes, pode ser, de comportamento. Eu acho que enquanto o Vinícius Júnior não mudar o seu comportamento, o que não quer dizer que o Vinícius Júnior tem que ser submisso a racismo, a violência, né? Intimidação dentro de campo, não. Injustiças, não. Mas as coisas precisam ficar cada uma na sua caixinha. Isso não pode dar ao Vinícius Júnior o direito de brigar com todo mundo dentro do campo, de zoar todo mundo, sacanear todo mundo dentro do campo, em pisar em todo mundo dentro do campo e ficar batendo boca com todo mundo e discutir por qualquer coisa, porque, primeiro que eu acho que é uma boa discussão do ponto de vista moral essa aí, tá? E eu tô muito à vontade para falar, porque faço um debate moral sobre o que fazem com o Vinícius Júnior há muito tempo. E defendendo o Vinícius Júnior como ser humano, passar pelas coisas que ele passa, irmão, é brabo. Deve ser muito difícil. Deve ser um negócio assim, do cara pensar em desistir. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa desenvolver a inteligência emocional para que o próprio jogo dele não fique prejudicado. O foco, a concentração, que isso não escape numa discussão, num bate-boca que dure 90 minutos. Porque não dá. Se você passa 90 minutos brigando, você não vai conseguir passar 90 minutos jogando. Ou você joga ou você briga. E o Vinícius Júnior tá precisando fazer essa escolha. Ou ele joga ou ele briga. Ou ele joga ou ele bate boca. Ou ele joga ou ele fica falando gracinha pros caras. Mas ele escuta também. Então beleza, é olho por olho, dente por dente. Então se o cara dá uma porrada nele, ele vai lá dar uma de volta. Se o cara dá uma cotovelada nele, ele dá outra de volta. Tem que ser tudo no mesmo tom. Peraí, pô. Peraí, vamos devagar. Inteligência emocional. Qual jogador que não escuta gracinha em campo? Como é que você devolve? Devolve com uma outra gracinha, fala pro cara, fala com a minha mão, vai lá dar uma caneta nele e faz um gol. É assim. Se você vai deixar o cara entrar na tua mente, aí beleza.
Se você acha que é mais importante reclamar do que jogar, o Hulk mesmo do futebol brasileiro é constantemente criticado por isso, inclusive por mim. Acho o Hulk jogadoraço. Queria muito o Hulk no meu time, queria mesmo. Mas, meu irmão, tem jogo que o Hulk mais reclama do que joga. Se fizer uma cronometragem, tempo do Hulk com a bola no pé, tempo do Hulk reclamando em vários jogos, vai dar mais a reclamação. Então o cara precisa ter a inteligência emocional. E quando isso atrapalha o time, claramente tem atrapalhado a seleção brasileira, isso é motivo de crítica. Ora, e eu aqui faço. Mas eu só quero que a galera entenda o seguinte: hoje, com a realidade da seleção brasileira de hoje, eu não fico aqui. Que coisa, como pode? Meu Deus, o Brasil empatou com a Venezuela como se fosse a coisa mais surpreendente do mundo. Eu não me surpreendo. Nossa realidade é essa mesmo. Os caras deram uma melhoradinha, a gente parou, a gente às vezes perde para si próprio, né? Com a nossa arrogância, muitas vezes. Não precisava aprender nada com os caras. Pra quê? Precisamos. Nós somos bons, nós somos brabo aqui. A gente se basta, a gente se resolve. É isso. Olha quanto treinador argentino tem nas seleções sul-americanas e quantos brasileiros tem. Na última Copa América, dos 4 semifinalistas, 3 tinham técnicos argentinos. Pô, isso quer dizer alguma coisa, né? Então os caras melhoraram. E a gente ficou nessa. E 2002 já ficou. E muito provavelmente, o Brasil não ganhará a Copa do Mundo de 2026 e vai chegar ao seu maior tempo de jejum entre Copas, entre a última conquista e a seguinte, sabe Deus quando será. Então esse é o ponto que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Ou você acha que tá uma porcaria, que nada presta, ou você acha um absurdo empatar com a Venezuela. Porque não dá pra, sabe? Né? Na verdade é o contrário. Se você acha que empatar com a Venezuela é um absurdo, é porque você acha que a seleção é boa. Né? Não, temos qualidade, então precisamos cobrar, não dá pra empatar com a Venezuela. Agora, se você acha que todo mundo é perna de pau, você não pode ficar... Que isso? Empatar com a Venezuela? Olha isso! Ué, tá dentro do que você pensou. Tá dentro da realidade que você enxergou. Eu não acho que é pra tanto. Eu acho que temos bons jogadores. E por isso eu posso achar que empatar com a Venezuela é muito ruim. É muito ruim. Mas, olhando o trabalho... A gente tem uma dificuldade muitas vezes de entender o que é a análise do trabalho, a coisa mais factual, mais do agora, e o que é a história. E eu sou um cara que valoriza história. Eu acho que história entra, camisa entra, tradição entra, pesa. Eu acho que pesa. Mas isso não é tudo no futebol. Esse é um dos fatores. Uma das armadilhas do futebol é você achar que uma explicação é suficiente para um resultado, para a história de um título, para uma... Não é. Futebol é multifatorial, né? E esse é um ponto que entra. Mas temos material para fazer mais. Só que estamos fazendo pouco com o que temos. Enquanto outras seleções têm menos material do que a gente e fazem mais. Aí é que tá. Em termos de extrair potencial, tem seleção mais fraca que a nossa, jogando num nível de segurança, não estou nem falando de plástica, de segurança, de resultado, sabe? De sarrafo, melhor do que a gente. Espremendo mais. Os caras têm menos laranja, mas eles espremem... Gosta de laranja? Eles espremem melhor o suco do que nós. A gente tem mais suco pra espremer, mas a gente tá com a preguiça de apertar a laranja e a gente fica... E os caras estão lá esmagando a laranja e tirando mais coisa. Eu acho que muito do que nós passamos hoje é uma questão de trabalho, de variação de jogo, de novas ideias, de novas metodologias. É o que pega pra mim. E eu acho que não é coincidência o fato de vários treinadores, principalmente argentinos, terem destaque no mundo e nenhum dos nossos. A Argentina será a atual campeã do mundo e o Brasil está vivendo o período que está vivendo. Claro, teve muito ali o fator Messi e tal, mas teve um treinador que do primeiro para o segundo jogo na Copa do Mundo trocou meio time. Perdeu para a Arábia Saudita, falou, irmão, eu preciso fazer alguma coisa. Coragem, que às vezes falta também para o profissional do Brasil. Precisa barrar um jogador importante. Ah, mas ele é uma liderança, ele é um capitão. Ah, espera 2, 3 datas FIFA aí. E você vai perdendo pontos no meio do caminho. Porque você não tem a segurança de tomar uma decisão difícil. Porque muitas vezes o jogador brasileiro não tem a maturidade de lidar com uma decisão difícil que precisa ser tomada.
Você imagina se no vestiário do Brasil, depois de uma derrota para a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo, o Tite chega e fala assim, eu vou trocar metade do time. Você imagina os beicinhos. É ou não é verdade? O nosso comportamento é um comportamento muito melindrado. O Scaloni chegou lá e falou, vou trocar meio time, nós precisamos ganhar a Copa. E se alguém não gostar, paciência. Liga pro Procon, liga pro Celso Russomano. Porra, dane-se, vou fazer. Fez o que tinha que fazer. Aqui muitas vezes não se faz o que é preciso fazer, não se coloca dedo na ferida, porque, puxa, o jogador brasileiro tem uma dificuldade e tal. Ele não aceita banco, ele não aceita barração, ele não aceita. Então, às vezes as mudanças aqui elas são mais morosas e você vai perdendo tempo. Muitas vezes o treinador no Brasil... Existe projeto? Existe projeto? Não existe projeto. Existe o treinador chegar, o dirigente falar assim, estamos trazendo o treinador tal para o ciclo de 4 anos, ele vai preparar a seleção. Se tomar porrada na Copa América, nós vamos segurar, porque é início do trabalho. Se tomar porrada na eliminatória, nós vamos segurar, porque é início do trabalho, mas nós temos um projeto. Ele vai apostar nos meninos, ele vai renovar a seleção, ele vai dar minuto pro Estevão, ele vai dar minuto pro Endrick, ele vai... Cadê? Isso não acontece. Aí o treinador da seleção brasileira, sabe o que ele faz? Caramba, tem um jogo contra o Chile em Santiago, é uma pressão danada, a gente vem de derrota, eu vou botar o Danilo porque ele vai me trazer mais experiência. Com 1 minuto de jogo ele toma a bola pelo alto, erra o tempo de bola, toma um gol do Chile. Um gol de cabeça que encobre o goleiro do Brasil, inclusive. Por quê? Porque não pode, eu preciso segurar o resultado, porque eu tomei uma porrada do Paraguai, se eu não trouxer 6 pontos nesses 2 jogos eu vou pra rua. Então eu vou travar o desenvolvimento que a seleção precisa ter. Eu não vou olhar para um trabalho de longo prazo como preciso, porque eu tenho que olhar o hoje. Porque eu tenho que garantir o dinheiro para comprar o jantar, porque eu estou almoçando agora e eu não tenho dinheiro para o jantar ainda, então eu preciso correr aqui, fazer um corre aqui rapidinho para garantir o meu jantar de hoje. E amanhã? Amanhã nós vamos ver. Amanhã a gente vê de novo, a gente faz outro corre. É assim. Não tem projeto. Ah, Jorge, a Argentina também não tem projeto. Não teve. Não tô dizendo que é o melhor modelo do mundo, não. Tem os seus erros em termos de planejamento. Foi uma zona. Os caras acabaram de mudar a mesa aí do rebaixamento, porque o time do fulano lá não pode cair, então acaba o rebaixamento. É uma putaria também. A Argentina é brincadeira. Mas tem os seus méritos. Tem treinadores muito mais corajosos para tomar decisões do que os nossos. Tem treinadores com leituras táticas muito melhores do que os nossos treinadores. Então, nosso problema é grande, nosso problema é de liderança e é um problema de ideias. E muitas vezes um problema de comportamento também de alguns jogadores. E olha, nem acho que essa seja uma safra problemática não, tá? Já vimos seleções em que os caras não faziam muita questão de estar ali. Não me parece ser o caso. Me parece que o ambiente entre eles é bom, me parece que os caras gostam de estar na seleção brasileira, mas tem muita coisa para ajustar. E como o nosso problema hoje é grande, a nossa lista de problemas é grande, não se espante num empate contra a Venezuela, não se espante de perder em casa para a Argentina, de perder 3 seguidas nas eliminatórias. A gente gerou isso aí. Like no vídeo se você ficou até o final, deixa a tua opinião nos comentários. Bom sábado, juízo e tchau.